Boa noite, meu nome é Natanael, eu sou da Igreja Luterana. Como o pastor falou, eu não sou daqui, eu estou de visita, o pessoal está ali da igreja. Eu sou lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eu queria fazer a seguinte pergunta: vocês acham que a igreja está ouvindo menos e falando mais? Ou está simplesmente falando antes de ouvir as necessidades que as pessoas têm? É engraçado porque não foi por acaso que Deus nos deu dois ouvidos e uma língua. Só que a gente faz muito mais uso da língua do que dos dois ouvidos. Então acho que seria uma coisa interessante, antes de tudo, a gente procurar entender o que está acontecendo ao nosso redor e depois falar. Será que não está havendo uma troca disso? Sei lá, trazer isso para o debate. Muito obrigado. Daniel, você quer contribuir aqui? Eu acho que esse é um problema humano, né? O Tiago, na carta dele, fala: por favor, gente, aprende a ouvir antes de falar. E eu não sei se é Marcos quem registra isso, na mesma conversa, né? Quando Jesus tem mais uma vez uma conversa com uma pessoa que pergunta para ele que se resumem a lei e os profetas, a resposta que a pessoa dá é genial, porque ele leva lá para o Shema Israel. E a gente acha que o grande mandamento começa com: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, etc, etc. Só que o Shema Israel, que é tomado naquela conversa e que Jesus confirma como o grande mandamento, começa com: ouve, Israel. E aí depois que vem o Senhor vosso Deus, amarás o Senhor de todo o teu coração. O Senhor vosso Deus é o único Deus, amarás, pois, o Senhor. Mas começa com: ouve, Israel. E eu acho muito significativo, só um evangelista, não sei se é Marcos, que registra a resposta dessa forma, com o sujeito citando desde o ouve, Israel, porque parece que é um exercício que a gente precisa fazer, porque naturalmente a gente fala, e quando a gente fala antes de ouvir, a gente corre o risco de ver cenas como duas que eu vi se reproduzirem. Uma foi em São Paulo, eu não sei se foi no muro da PUC, tinha uma igreja, lá na PUC de São Paulo, tinha uma igreja do outro lado, que resolveu fazer um outdoor evangelístico e colocou lá escrito assim: Jesus é a resposta. E aí do outro lado, alguém na PUC botou no muro pichado assim: qual é a pergunta mesmo? E outra vez eu vi essa mais recente, de alguém também botando num muro assim: e aí, você quer aceitar Jesus? Aí o camarada embaixo respondeu: não, tô de boa. Então, se a gente se propõe a falar, tô de boa. Se a gente se propõe a falar antes de ouvir, a gente vai continuar nesse. Então a gente precisa resgatar o comecinho do grande mandamento, né? A segunda parte a gente já aprendeu: amarás, pois, o Senhor Deus. Mas tem uma parte essencial que é: ouve, Israel. Então é a leitura que eu faço. Eu gosto da ideia do diálogo, né? Da interlocução, do encontro e do desencontro. Eu acho que no tema aqui nosso tem essa provocação, né? Porque eu acho que os caminhos são incertos, né? Eu nem gosto da palavra luta para descrever o que a gente está fazendo. Em certos momentos é a luta, em outros momentos há outras palavras mais interessantes. A luta sugere dois oponentes, né? Em geral. Uma luta de três já virou uma confusão, né? Que existe muito na nossa cidade, aqui é de três. Né? Mas então eu acredito que, inclusive, em relação voltando à questão do Conselho Nacional de Psicologia, eu acho que a pergunta não é se é ou se não é. Acho que tem uma dinâmica possível, né? Que deveria ser o nosso esforço. Se a gente promove diálogos, é possível haver correções dos dois lados, aí, dos três lados, dos quatro lados. Então, eu acho que eu colocaria no centro dessa pergunta sobre a escuta e a fala o diálogo.